musical e hoje eu vou listar 5 motivos pra você ler Smoke Gets in Your Eyes, da Caitlin Doughty. Apesar de você talvez nunca ter ido a um funeral, 2 pessoas morrem a cada segundo no planeta, 8 só enquanto eu falava isso. E se esse número for muito abstrato, digamos que 2,5 milhões de pessoas morrem todos os anos nos Estados Unidos. Mas onde que tá todo mundo? O que é feito com os corpos? Quem cuida deles? E por que ninguém fala disso com a gente? Smoke Gets in Your Eyes é um livro de memórias de uma americana que trabalhou em um crematório. É diferente de tudo que você já leu na vida e eu vou dar 5 motivos pra vocês lerem essa belezinha ainda esse ano. O primeiro e mais óbvio motivo pelo qual vocês devem ler Smoke Gets in Your Eyes é: você vai morrer um dia. A maioria das pessoas evita falar sobre a morte porque essa não é uma das tarefas mais fáceis que a gente tem que encarar durante a vida, mas faz parte do ciclo. A falta de conversa sobre esse assunto chega mesmo a sugerir que a gente é invencível, infalível, que nada nunca vai acontecer com a gente, e essa impressão não poderia estar mais errada. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, então é bom começar a se acostumar com essa ideia o quanto antes. Segundo motivo, você vai ter verdadeiras lições sobre mortalidade. Quando tinha 23 anos, a Caitlin Doughty conseguiu um emprego em um crematório da Califórnia, e durante essa experiência ela aprendeu muito mais do que o ofício dela de barbear cadáver, de preparar corpo pra incinerar e, vez ou outra, até apertar o botão que ligava a máquina lá pra cremar todo mundo. A exposição diária à morte fez com que ela mudasse a forma dela de pensar a respeito do assunto e a levou a escrever um livro que reúne histórias do dia a dia de um crematório, onde a Caitlin entrelaça a jornada pessoal dela com zilhões de curiosidades e fatos mitológicos, históricos, filosóficos. Ela fala sobre valores de morte de cada cultura, como os Wari, por exemplo, que eles não sobreviveriam à ideia de ter que enterrar um corpo debaixo da terra. Quando alguém da comunidade deles morre, eles precisam devorar aquele corpo para tirar a morte daquele círculo. A Caitlin também explica como que prepara um corpo para apresentar para a família, quais são os truques para deixar ele um pouco mais apresentável, né, na medida do possível. Ela explica por que um corpo obeso tem um cheiro muito mais forte quando tá morto, o que acontece com o teu corpo quando ele é doado para ciência, fala sobre cremação de bebês. Além dessas partes mais técnicas, ela pouco a pouco faz com que a gente aceite que a vida é finita e faz até com que a gente consiga brincar um pouco com isso. À medida que ela vai abordando esses assuntos, ela desmistifica a morte pra ela e também pra nós, leitores. Apesar de parecer um livro meio mórbido, em especial por se tratar de uma não-ficção, Smoke Gets in Your Eyes é escrito de uma forma muito direta e divertida. A Caitlin tem um humor bastante único, então em diversas passagens você se pega rindo das gafes que ela cometeu, ou então até da forma como ela aborda um assunto, seja comparando um corpo sendo cremado com uma cena de Indiana Jones, seja compartilhando as conversas mentais que ela tinha com ela mesma quando se sentia insegura, e até mesmo contando um pouco sobre si no livro. Até mesmo essa insegurança que eu comentei, ela vem do fato da Caitlin na época ser uma garota muito nova, lidando com uma coisa muito séria, então isso fazia com que ela assumisse pra si as tarefas mais bizarras pra mostrar que ela era capaz de fazer aquele trabalho. Ah, então tem que barbear um cadáver, deixa comigo. Tem que raspar o cabelo de um bebezinho, deixa comigo. Tem que buscar o corpo de uma mulher deformada que tá lá num laboratório. Faço isso todo dia, pode deixar que eu faço. Smoke Gets in Your Eyes vai fazer você refletir sobre vida e morte de uma forma muito mais leve, divertida e honesta. Motivo número 4 foi escrito por uma agente funerária e youtuber. A Caitlin Doughty é agente funerária, isso vocês já devem ter notado com base em tudo que eu falei. Mas ela também tem graduação em história medieval, então todos os fatos que ela traz sobre cultura, história, filosofia, sociologia são de extrema relevância e importância para esse livro. Quando ela começou a escrever Smoke Gets in Your Eyes, ela já tinha um canal no YouTube chamado Ask a Mortician, onde ela grava vídeos sobre a aceitação da morte e as práticas da indústria funerária. Então tem vídeo com as melhores perguntas feitas por crianças sobre morte, tem vídeo sobre se o seu cabelo e unha continuam a crescer depois que você tá morto, como é um funeral viking, o que é taxidermia humana. Ela explica também se as cinzas que você recebe no crematório realmente são da pessoa que você mandou cremar. Também dá dicas de como conversar com crianças sobre morte. É importante, a maioria das pessoas tem um trauma pra falar sobre o assunto, porque quando perdeu o bichinho, quando perdeu o peixinho, quando perdeu um avô, alguma coisa assim, a família sempre escondia ou tentava contar isso de uma forma diferente. Então ela dá dicas de como falar isso de forma aberta, pra fazer com que a criança já comece a aceitar isso de uma forma natural, como parte do ciclo da vida. E só de assistir os vídeos dela, vocês já vão entender o tipo de humor que eu tô falando que tem aqui no livro. Se inscrevam, sério, eu vou deixar o link aqui embaixo porque é muito legal. Quinto motivo, o livro vai ser lançado no Brasil. Se Smoke Gets in Your Eyes fosse traduzido aqui no Brasil, qual seria a casa perfeita pra ele? O livro vai ser lançado pela Dark Side Books ainda esse ano com o título Confissões do Crematório, e é o primeiro de não ficção a integrar a coleção Dark Love, que é aquela coleção que eu já comentei com vocês, vou deixar o vídeo aqui em cima, de autoras mulheres que tem muita história pra contar. Ele vai ser lançado em capa dura, naquela limited edition, com todo o cuidado que ele merece. É isso então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, com 5 motivos pra ler Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Vou deixar os links das redes sociais da Caitlin pra vocês acompanharem ela, e também do grupo Order of the Good Death, que une profissionais, acadêmicos e artistas pra falar sobre mortalidade. A Caitlin é fantástica, eu espero de verdade que vocês apreciem os relatos dela, que agora estão disponíveis em português. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí
aí pra gente continuar se falando e eu vejo vocês no próximo vídeo.